Pronto, estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Agora são exatamente 7 horas e 32 minutos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marquele Pataxó. Atualmente estou enquanto coordenador regional do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia, Mupoíba, atualmente enquanto coordenador regional aqui no extremo sul da Bahia. Para quem vem acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, estamos começando hoje uma série de boletins semanais em que vamos estar trazendo aqui, junto ao Movimento Indígena, o Mupoíba, e também a ANAI, que é a Associação Nacional de Ação Indigenista, certo? E para isso, né, nós temos aqui alguns convidados. Temos aqui o professor José Augusto Guga, para falar enquanto ANAI, e também o Pataxó, para poder falar enquanto movimento. Não vou apresentar eles, vou deixar que eles se apresentem para vocês, e eu repasso aqui agora para o professor Guga. Tudo bem? Se apresenta para a gente, por favor. Tudo bem, boa noite, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês na TV Pataxó. Quero que vocês me digam se está bem o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, né? Se eu estou aparecendo bem também, para a gente começar a conversar. Pronto, estamos ouvindo bem, professor. Pode continuar. Ótimo, então. Nós, da ANAI e do Mupoíba, né? É uma parceria que nós resolvemos fazer já há 3 semanas, para que a gente possa, toda semana, fazer um boletim para informar e também para analisar o contexto da Covid entre os povos indígenas aqui na Bahia, né? A gente sentiu essa necessidade quando começaram a aparecer os primeiros casos suspeitos, né? Principalmente um caso de um óbito, de uma morte na terra indígena Tupinambá de Olivença. A gente já estava antes monitorando, sobretudo, as ações das próprias comunidades indígenas para fazer a sua proteção. A gente já estava percebendo que em todas as terras indígenas da Bahia as medidas de proteção estavam sendo tomadas pelas próprias comunidades, né, mas por qualquer outro órgão, né, as próprias comunidades que estavam se encarregando de fazer a sua proteção. Estava indo tudo bastante bem, como eu acho que ainda está indo bem na maioria das áreas, né? Mas com o aparecimento desses primeiros casos suspeitos e muitas dúvidas, né? Se seria realmente aqueles casos que teve de óbito, seria por Covid, se não seria, se haveria outros indígenas infectados, se não havia, né? A gente estava, inclusive, sem contar com informações oficiais do Distrito Sanitário Especial Indígena, do DICEI, né, e dos polos, né? E então a gente tomou essa decisão de procurar as informações e, junto com as lideranças indígenas, com os representantes, principalmente junto com o Mupoíba, né, com a rede de articulação do Mupoíba, procurarmos levantar esses casos, fazer um balanço e, sobretudo, também fazer uma análise, né? Porque muitas vezes as informações, quando são divulgadas pelos órgãos oficiais, nem sempre são, mas quando são, elas quase que informam apenas números, né? E a gente não quer ficar apenas fazendo conta de números, né? A gente quer realmente entender o que está acontecendo nas áreas onde está acontecendo contaminação de povos indígenas e também nas que não está havendo, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo, porque é somente com a informação qualificada que a gente vai poder fazer o monitoramento e fazer, sobretudo, a proteção. O mais importante é fazer a proteção, né? Mas para fazer a proteção, a gente tem que saber de todo esse contexto, de onde estão acontecendo os casos e sobretudo, por que estão acontecendo, né? Então, a iniciativa de fazer o boletim foi por esse motivo. No primeiro boletim que a gente soltou há 2 semanas atrás, não tínhamos nenhum caso confirmado ainda, mas já tínhamos várias suspeitas, né? Por isso que a gente fez o boletim informando isso.
Na semana seguinte, que foi a semana passada, faz uma semana hoje, o nosso segundo boletim já tinha confirmação de casos, sobretudo na terra Tupinambá de Olivença, né? O óbito que a gente já suspeitava que tinha sido motivado por Covid, de fato foi por Covid, né? Embora é bom que a gente ressalte, nenhum caso de contaminação aconteceu por descuido, por desatenção das comunidades, nenhum caso, né? Todos os casos de Covid que têm acontecido entre povos indígenas, né? Principalmente na terra indígena Tupinambá de Olivença, que é a terra que está com o maior número de casos, isso aconteceu por infelicidade e por contaminação externa à comunidade, né? No caso de Olivença, a gente apurou isso, né? Infelizmente, esse senhor que veio a falecer, ele teve que ser internado no hospital da cidade de Ilhéus. Esse hospital estava muito infectado pelo coronavírus, ele foi para lá para se internar por outras razões, ele estava com problemas de convulsão, problemas circulatórios, mas ele ficou lá internado 10 dias, e nesse período, sem que houvesse o devido cuidado do próprio hospital, ele foi infectado, voltou para sua comunidade, voltou para sua aldeia, sem estar sabendo que estava infectado, né? Claro que era um senhor de idade, doente, outras pessoas da comunidade foram cuidar dele, ajudar a cuidar dele, né? E com isso acabou acontecendo uma infecção de várias pessoas da comunidade. Muitas delas, felizmente, já estão curadas, né? Somente esse senhor veio a falecer. As pessoas que ainda estão contaminadas parece que estão evoluindo felizmente bem, né? Estamos torcendo para que não aconteça nada de mais grave com ninguém, mas ressaltar esse aspecto, né? Que foi uma contaminação à vida fora da comunidade, não foi descuido da comunidade, né? E logo que a comunidade foi informada da confirmação do exame, o que infelizmente também demorou um pouco, né? Ela tomou e tem tomado todos os devidos cuidados, né? Então é isso que a gente tem feito esses boletins. Eu posso depois falar um pouco mais do que é que a gente apresentou em cada boletim desses, né? Mas a intenção do boletim é dar uma informação não só de número de pessoas que estão com o coronavírus nas comunidades indígenas, mas entender por que a contaminação aconteceu, por que está acontecendo, também divulgar as ações das comunidades que estão conseguindo se proteger. Muitas das comunidades estão se protegendo bem, não tem nenhum caso, né? A gente tem na Bahia comunidades indígenas bem grandes e próximas de cidades também, mas que estão sem nenhum caso. É bom relatar isso também, é um sucesso da ação da própria comunidade em fazer a sua proteção, né? Mas também entender onde está acontecendo a contaminação, por que está acontecendo, né? Para a gente poder evitar que haja mais casos e intensificar a proteção. É isso, para começar assim a conversa. Obrigado, professor. Repasso aqui agora para a Canru Pataxó, que está se apresentando. Boa noite a todos, né? Sou Canru Pataxó, atualmente estou coordenador geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, o Mupoíba, que agrega os nossos mais de 23 povos, 150 comunidades espalhadas por toda essa Bahia, e o nosso interesse de aceitar esse convite para estar aqui na TV Pataxó é exatamente para fazer esse diálogo da importância, né, de que algumas ações de prevenção elas sejam implementadas nas comunidades indígenas, que a melhor solução nesse momento é a prevenção, né? Não adianta a gente ficar na mesma falácia do atual presidente da República achando que isso é uma gripezinha, porque não é, né? Então é por isso, nesse entendimento, nessa parceria com a ANAI, foi fundamental para que a gente pudesse levar as informações até as comunidades e assim as comunidades, né, pudessem ter acesso a essa informação e tomar suas medidas. Então, por isso, acho que essa iniciativa aqui, e aí eu me apresento já falando um pouco e dizendo da importância dessa iniciativa de a gente fazer esses boletins informativos, né, informando as comunidades, para as comunidades saber, né, como se precaver nesse momento. Obrigado, Canru. Obrigado, professor. Para quem está chegando agora, para quem está começando agora a assistir a gente, nós estamos começando hoje, né, toda sexta-feira,
em parceria aqui juntamente com o Mopoíba, né, que é o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia, e a ANAI, que é a Associação Nacional de Ação Indigenista, o boletim semanal de monitoramento do Covid-19 nas comunidades indígenas aqui da Bahia. Então, toda sexta-feira nós vamos estar aqui, né, dialogando com vocês, apresentando os dados, né, que foram coletados diretamente das comunidades para vocês, para que a gente possa estar debatendo de como é que o vírus ele vem crescendo nas comunidades ou diminuindo, assim esperamos que ele possa começar a diminuir, mas passando para vocês também, para que vocês fiquem cientes, que é importante também a prevenção, certo? O professor e o Canro já falaram um pouco, né? Já falaram um pouco sobre o panorama atual, mas pedir novamente, né, professor, para que o senhor falasse, né, de como que começou essa ideia dos boletins, né? Embora a gente já tenha falado aqui um pouco ontem sobre isso, seria importante até para quem está chegando agora também, que não pôde acompanhar a nossa live de ontem, saber como que se iniciou, né, o diálogo junto às comunidades, se foi nessa das comunidades, se a ANAI consultou, como é que foi esse processo junto ao movimento indígena de iniciar o acompanhamento dos boletins, né? Agora estamos indo para o terceiro, se não me engano, não é? Nós acabamos de lançar agora às 7 horas em ponto, nós lançamos o terceiro boletim, né? O nosso diálogo com as comunidades, ele é feito basicamente através do Mopoíba, né? O Mopoíba tem essa grande rede que o Carum falou, né? Acompanha aí mais de 23 etnias indígenas que estão distribuídas em 68 terras ou ocupações indígenas pelo estado inteiro, né? E, como ele falou, 150 comunidades aproximadamente, né? Então, para a gente chegar nessas informações, a gente conta basicamente com a mobilização das lideranças, dos caciques, dos representantes indígenas, né? Porque, infelizmente, o Distrito Sanitário Especial Indígena, embora ele tenha a obrigação de informar, ele nem sempre tem feito isso, né? Quando a gente decidiu fazer esse boletim, a gente não tinha nenhuma informação vinda do Distrito Sanitário Indígena da Bahia. Quando a gente já tinha feito o primeiro boletim, que saiu há 15 dias, aí no dia 27, que foi na quarta-feira da semana passada, o DICEI publicou um relatório, uma informação, falando sobretudo das medidas de proteção que as próprias comunidades estavam tomando, né? Mas não falou de casos de contaminação. Isso já tem mais de 10 dias, e depois desse relatório mais geral que eles fizeram, também não fizeram nenhum outro, né? Que a gente saiba, o único polo de saúde que está mais ou menos com a preocupação de fazer boletins, pelo menos para informar a quantidade de casos e de pessoas que já foram curadas, ou de que estão sendo monitoradas, é o polo de Ilhéus, né? O polo de Porto Seguro, por exemplo, onde também tem alguns casos de indígenas com contaminação, ou pelo menos de pessoas que estão na comunidade indígena que estão com infecção, o polo de Porto Seguro não tem dado nenhuma informação, né? Inclusive, eu sei que é uma das coisas que as lideranças Pataxó estão justamente reivindicando, é que o polo, pelo menos, faça um boletim para informar as próprias comunidades indígenas, né? Se eles não quiserem informar para a imprensa ou para órgãos mais amplos, pelo menos que dê um boletim, porque as próprias lideranças Pataxó estão ficando sabendo dos casos na área Pataxó pelo boletim da Prefeitura de Cabralha, né? Que não é a melhor maneira de saber, porque o boletim da Prefeitura de Cabralha ela não distingue quem é e quem não é indígena, ela dá os números gerais do município, né? Então, mais uma razão da gente estar fazendo esse boletim é justamente para tentar contornar ou superar essas dificuldades de informação que às vezes não chegam das fontes, né, que deveriam chegar. O nosso primeiro boletim, ele só estava alertando para o risco e com os casos suspeitos, né? No segundo boletim, que saiu a semana passada, a gente já tinha confirmação de muitos casos na terra indígena Tupinambá de Olivença e algumas na terra indígena da Coroa Vermelha, né? Felizmente poucos. No boletim passado, a gente introduziu uma novidade, que foi uma gravação em áudio do boletim, né? Então, para quem ainda não viu o boletim, ele está divulgado nas redes sociais do Mopoíba e da ANAI, né? Sobretudo no Instagram e no Facebook. No Instagram ele vem com uma tela
rápida, que passa assim só os pontos, né, principais da informação, que é o que as pessoas costumam mais ler, né? E quem quiser mais informação, aí tem um boletim mais extenso um pouco, né? São 3, 4 páginas que a gente anexa no texto em PDF, né? Aí tem todas as informações, todos os detalhes, tem toda a análise do que está acontecendo. E na semana passada a gente introduziu uma novidade que foi um boletim em áudio, né? Uma gravação em áudio do boletim. Tem pessoas que gostam mais de ouvir a gravação do que ficar lendo 2, 3 páginas, né? Então, a gente também fez uma gravação em áudio. E para essa semana agora, esse boletim que a gente acabou de lançar, saiu agora às 7 da noite em ponto, a gente está com mais 2 novidades, né? Além da gravação em áudio, nós temos uma entrevista com um médico indígena, que é uma pessoa super importante na própria história da saúde indígena na Bahia, que é o doutor Edivaldo Picharranhães, o primeiro médico indígena da Bahia, né? Ele se formou em Cuba, trabalha lá com a saúde indígena na sua terra, no seu povo, no Caramuru Paraguaçu, Pataxó-Ranhanhães. Então nós fizemos uma entrevista com o doutor Edivaldo, uma entrevista muito boa com ele, que está nesse boletim agora, né? Está gravada em áudio. O doutor Edivaldo nos traz informações muito importantes, né? Por um lado, comentando a dificuldade de vigilância, por causa da proximidade dos centros urbanos, por causa da necessidade das pessoas irem, né, para a cidade para poder pegar a aposentadoria, pegar outros benefícios, ir no comércio, né? Inclusive pessoas idosas têm que fazer isso, né? Porque tem coisa da aposentadoria. Então ele falou que isso é uma dificuldade, né? Outra dificuldade que todo mundo sabe é a própria carência de material para eles trabalharem, né? Os postos de saúde indígena não estão com equipamento adequado, os veículos não são bons, às vezes nem tem veículos, né? Máscaras, luvas, equipamentos básicos também de proteção não chegam em quantidade suficiente nesse momento, né? Então o doutor Edivaldo vai nos dizer, em síntese, que a grande medida de proteção, como disse o Carru, é justamente a mobilização das comunidades, né? As medidas que as próprias comunidades estão adotando para se proteger, e ele vai destacar 2 coisas importantíssimas. Uma que são as barreiras sanitárias, né? Onde é possível fazer barreira sanitária é fundamental, impedir que pessoas estranhas circulem pela comunidade, impedir que pessoas estranhas entrem na comunidade, sobretudo quem vem das cidades que estão muito infectadas, né? Infelizmente, perto de terras indígenas, temos cidades muito infectadas, Ilhéus está infectada, Itabuna muito infectada, essa semana subiu muita contaminação em Porto Seguro, em Itamaraju, em Eunápolis, né? Essa informação também está no nosso boletim dessa semana, esse alerta, né? Que felizmente a gente tem poucos casos na Coroa e não tem casos em outras áreas Pataxó, mas Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju estão muito, muito infectados, né? Então, mais uma razão para manter esse alerta, mais uma razão para saber da importância das barreiras, né? As barreiras são muito importantes. E junto com as barreiras, outro aspecto que o doutor Edivaldo destaca nessa entrevista é a ação das próprias comunidades que estão fazendo os seus próprios equipamentos de proteção, né? A gente já tem alguns grupos de costureiras indígenas, que a gente tem conseguido remeter para elas com campanhas de arrecadação, tecido, elástico, a linha, agulha, né? Então tem vários grupos de costureiras indígenas, tem na Serra do Padeiro, tem no Caramuru, tem em Rodelas, vai começar a ter também na Coroa Vermelha, né? Porque são as próprias comunidades que estão se protegendo, né? E esses grupos estão fazendo suas máscaras, né? Costurando suas máscaras de proteção. A gente também tem tentado conseguir outros equipamentos, como as viseiras, né? Enfim. E é isso que o doutor Edivaldo vai destacar, a importância das próprias comunidades estarem fazendo sua proteção. É isso que está garantindo que a grande maioria das comunidades indígenas não esteja com coronavírus, né? Felizmente não estão. A gente tem, infelizmente, esses casos no Tupinambá de Olivença, mas também não é na área do Tupinambá de Olivença inteira, é bom dizer isso. A maioria das aldeias do Tupinambá está protegida, né? As aldeias que estão com casos são aldeias poucas e próximas uma da outra, e foi uma contaminação, como eu já expliquei, por causa
de uma infelicidade externa da área, né? Mas é uma contaminação que está atingindo somente um grupo pequeno de aldeias, né? É um território grande, com muitas aldeias, a maioria está protegida, né? E nos Pataxó também, a gente tem notícia de que tem esses casos na Coroa Vermelha, mas também são casos que estão apenas uma pequena área do território, né? Assim, poucas famílias onde houve essa contaminação. Boa parte da comunidade da Coroa parece que está razoavelmente bem protegida, apesar de ser uma área difícil de proteger, né? Como a Olivença também é difícil de proteger. Essas áreas são as áreas mais difíceis, né? Justamente Coroa e Olivença, porque são áreas cortadas por grandes rodovias com muito trânsito, né? Rodovias que ligam municípios, e com circulação de pessoas estranhas grande também. E são também comunidades indígenas que têm uma configuração praticamente de cidade, né? São áreas urbanas. A Olivença é urbana, a Coroa é urbana, né? Muita gente morando junto. Então, são as áreas mais difíceis de proteger e são as áreas onde estão acontecendo esses casos, né? Mesmo que os casos não sejam por negligência das comunidades indígenas, né? Como eu falei, no Tupinambá, foi uma pessoa que se internou fora da comunidade e trouxe o vírus. E na Coroa também, os poucos casos vieram de pessoas que tiveram que circular para fora da área e, infelizmente, se contaminaram, né? Mas assim, aqui ainda são poucas. Então, o boletim dessa semana, que é o boletim número 3, traz, como eu falei, 2 novidades. Uma novidade é essa entrevista com o doutor Edivaldo, que vai fazer essa análise bastante eficiente que ele faz, tanto das carências com quais as equipes de saúde estão lidando, como da importância da proteção que está sendo feita pelas próprias comunidades. E outra novidade que a gente traz nesse boletim, vocês vão ver depois, eu sugiro que vocês consultem, né, o boletim nas redes sociais do Mopoíba e da ANAI, é um mapa, né? Esse mapa é um mapa muito importante, porque pela primeira vez a gente conseguiu colocar num mapa, um mapa bom e atualizado, todas as terras e todos os povos indígenas da Bahia, né? Esse Covid trouxe para a gente esse esforço, né, da gente ter parado para fazer isso, com a ajuda de profissionais que a gente tem como colaboradores, trabalho voluntário, né, nossa amiga Lara, que está lá em Recife, que também está fazendo o mapa de Pernambuco, nossa amiga Poliana, que está lá em Belo Horizonte, que é uma artista gráfica, que deu o toque final no mapa. Então é um mapa que eu espero que vocês vejam, que vocês até critiquem esse mapa, porque claro que ele pode ter erros também, né? Nem tudo é perfeito, mas a gente está tentando pela primeira vez colocar no mapa todas as 68 terras da Bahia, né? Terras ou ocupações, né? Digo ocupações porque tem algumas comunidades que infelizmente estão sem terra, estão lá em acampamento, estão em povoado, mas a gente não deixa de colocar, porque são comunidades indígenas que estão reivindicando algum território para poder se estabelecer, né? Então são 68 situações. Aí tem desde terras que estão demarcadas, homologadas, até terras que estão só identificadas, ou que não tem nenhuma providência ainda, mas a gente colocou no mapa também, né? Então, além de monitorar a situação do Covid, esse mapa, no futuro, a gente espera poder aperfeiçoar ele para monitorar a própria situação das terras, né? Dos processos de regularização, das reivindicações das comunidades. Então, é mais uma novidade que esse boletim traz, que é um mapa que a gente espera que possa ser útil, tanto para a gente acompanhar o Covid, como também para acompanhar toda a situação dos povos e terras na Bahia, daqui para frente. Obrigado, professor. Guga, eu vou estar colocando aqui para vocês o Instagram, tanto da ANAI quanto do Mopoíba. Vocês podem procurar também no Facebook, né? Você procura aí ANAI, Associação Nacional de Ação Indigenista, e Mopoíba. Vocês vão achar no Facebook. E no Instagram é só colocar aí @Mopoíba e @ANAI Associação Indigenista. Vocês vão estar acessando aí a página do Mopoíba da ANAI para estar conferindo o boletim, né? Dá uma olhada lá, dá uma acessada, comente também aqui a nossa live, né? Traga algumas informações também, algum tipo de questionamento ou indagação também parte de vocês, que a gente vai estar repassando aqui também para os nossos convidados, né? Para quem está chegando agora, estamos aqui hoje, né, com uma dinâmica um pouco diferente, né, que é justamente a ideia que a gente venha comentar o boletim, esse boletim que foi lançado hoje,
e também falar um pouco dos boletins anteriores, né, até a fim de que vocês fiquem cientes, né, e de que vai ter uma continuidade, né, vai ter uma certa frequência dos boletins, né, que é da sexta-feira, e a gente está fazendo uma dinâmica diferente, né, o professor responde uma pergunta, Cão responde outra, e assim sucessivamente, e nós vamos encaixando também as falas de vocês, as perguntas de vocês, então é importante que vocês também comentem, né, e tragam informações, tragam também indagações, para que a conversa fique dinâmica e que alcance também as demais comunidades, tá certo? Já pegando esse gancho também, Carro, aproveitar que o professor falou também de como que foi construída, né, junto ao movimento indígena, e eu queria que você falasse um pouquinho de como que o movimento vem enxergando, né, a importância desses boletins, como que o movimento enxerga a potencialidade e utilização desses boletins para nossas comunidades. Marclay, primeiramente agradecer, né, os nossos parentes que estão nos assistindo, os nossos amigos de luta, né, aqueles que têm um grande respeito pelos povos indígenas, agradecer aí a todos que estão nos assistindo, né. A primeira coisa é essa, né, mandar um abraço para todo mundo, Leida Potiguara, Clênia Tuxá, que está nos assistindo, Ailton também, nosso parente. Então, assim, agradecer a presença de todos. A importância desse boletim é uma importância fundamental, que é o acesso à informação. Acho que o professor Guga trouxe isso muito bem explícito, né? Para a gente foi uma dificuldade imensa no início, onde a gente tinha casos de Covid que era confirmado num dia e no outro desconfirmado, né? Um dia a gente tinha o positivo, no outro já era falso positivo. Então, essas faltas de informações deixavam a gente muito confuso, né? Inclusive das comunidades pensar que ações elas tomariam com relação a essa pandemia. Como o professor mesmo falou, a gente teve várias barreiras sanitárias, vários bloqueios sanitários para poder impedir a entrada desse vírus dentro das comunidades. Mas foi através dos boletins, das informações chegando até as comunidades, que as comunidades tomaram iniciativas outras, né, para poder ainda conter ainda mais, né? A gente tinha comunidades que ainda não tinham barreiras sanitárias, que quando teve acesso às informações, começaram a fazer, então, as barreiras sanitárias. Então, para a gente, a informação foi fundamental, ela tem sido fundamental para que as comunidades tomem iniciativa e o movimento possa apoiar as comunidades. Eu sempre gosto de dizer que não é o papel do movimento fazer a representação das comunidades, tomar iniciativa pelas comunidades. As comunidades tomam iniciativa e a gente apoia, né, com apoio fundamental, porque o movimento é a união dos povos, é a união das comunidades, né, ajudando as comunidades. Então, é a gente, né, somando força. Então, o nosso papel é exatamente fortalecer, e por isso, as iniciativas que as comunidades têm tomado, a gente tem tomado uma retaguarda, né? As comunidades fazem as barreiras sanitárias, então a gente corre atrás para dar condições que essas comunidades consigam manter essas barreiras sanitárias. Então, isso quer dizer que a gente vai precisar de EPI, e aí o professor Guga traz muito bem da iniciativa que a gente tem em conjunto dialogado, que é exatamente as iniciativas das máscaras, né? As comunidades que têm as costureiras com máquinas, né? Ou seja, no coletivo, ou seja, individual mesmo, a gente tem feito um trabalho de entregar o material, né, primário ali para as costureiras, para que elas coloquem a aviação, coloquem o elástico nessas máscaras, e a gente doe essas máscaras. Então, as iniciativas são essas. Né? Como o professor falou, já muitas comunidades já vêm há um tempo já a gente aplicando esse procedimento. Agora a gente está ampliando, né? A gente vai começar a ampliar para outras comunidades também, para poder receber também esse benefício. Inclusive, Pataxó aqui, como foi colocado por A Vermelha, vai receber um material na semana que vem já para começar a produzir, doar esse material. E aí, no longo da nossa conversa aqui, a gente vai dizendo também as iniciativas que o movimento tem tomado para poder ajudar, então, as comunidades com essas barreiras sanitárias, porque, como eu falei, foi através da informação, e por isso é fundamental esses boletins, e aí a gente agradece muito, né, esse trabalho em equipe que a Anaí tem feito com a gente, para que a gente possa levar informação para as comunidades. E aí, não é só informação de onde tem índio doente ou não tem, né? A gente também informa aonde tem comunidade indígena. Eu acho que essa informação também é importante, o professor trouxe isso aqui, né? Às vezes a gente sempre recebe uma velha pergunta, né? Tem índio na Bahia? Né? Agora, com esses boletins, você também vai ter essa informação, vai responder essa pergunta também. Então, é importante. Peço também, né, aqueles que estão nos assistindo, compartilhem com os outros parentes, com os amigos,
eu acho que é importante que essa informação aqui chegue a todas as comunidades, né? O Mupoíba tem evitado esforços aqui para que as informações cheguem às comunidades, e por isso essa parceria aqui com a TV Pataxó, que a gente quer expandir, inclusive, vamos iniciar um diálogo com a Rádio Quiriri, com a Rádio Pataxó Anhã, para que as informações cheguem até as comunidades e as comunidades consigam ter acesso, até porque o professor trouxe também informação, e aí ele vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, que o boletim não é só escrito. E aí eu deixo, né, essa deixa para o professor vai falar por que não só escrito. Né? A gente não tem só esse material, porque a acessibilidade também é importante nessa atividade que a gente tem feito de formação. Obrigado, Canru. Aproveitar já que estamos aqui, Canru mandou boa noite para o pessoal que está assistindo a gente. Eu vou pegar o embalo e vou dar uma boa noite para o pessoal que está aqui, né? Que é um público fiel, né? Que eu quero agradecer, inclusive, a vocês que estão assistindo a gente. Mandar um alô para vocês, que vocês merecem, não é? Shainan caiu com K, inclusive ela sempre está aqui achando que a gente é uma das nossas primeiras telespectadoras, né? Sempre uma das primeiras a comentar. Grande abraço, guerreira, tudo de bom, viu? E o Clena Tuxá também, como já dito para o nosso guerreiro Canru também. Grande abraço, guerreira. Samer Soares, eu acho que o Canru não deve saber quem é, mas para quem não sabe, a nossa coordenadora aí do Núcleo de Estudantes Indígenas da UFBA. Abraço, Samer, minha comadre, pessoal da UFBA. Daniel Santos também, sempre que está acompanhando a gente, sempre está comentando também, um dos primeiros a comentar. Grande abraço, Daniel, meu guerreiro. Sirlene de Oliveira faz um comentário aqui bem interessante, né? Isolamento social é a melhor prevenção, né? E é isso que a gente traz aqui também, né? Sempre estamos orientando também, sempre estamos influenciando justamente a ficar em casa, né? Ficar nos nossos quinjeiros, nas nossas comunidades, que é melhor prevenir do que remediar, não é? E querendo tuxar novamente, estamos juntos na guerreira. Leda Potiguara também, boa noite, meu coordenador. Acho que para você, Canru, meu guerreiro. Yuri Oshicalabá também, boa noite, tudo de bom? Tari Nogueira também está sempre acompanhando aqui a gente, da Aldeia Barretá. Inclusive, temos que ir lá na Barretá, viu, Canru, dar uma visita lá à comunidade. Temos que marcar essa ida lá. Ailton Nascimento também, que está sempre acompanhando a gente aqui. Abraço, Ailton. Edivane Silva, abraço, minha guerreira. Boa noite, viu? Fica lindo do seu, eu gostei, viu? Dalton, filho do rei, ele fez um comentário aqui. Estou assistindo aqui nas das Farinhas, Bahia. Sou admirador do povo indígena. Sempre que vou em Porto Seguro, faço uma visita na aldeia, nas aldeias. Abraço, Dalton. Seja bem-vindo aqui às nossas comunidades. Viu? É sempre muito bem-vindo estar com pessoas que são admiradoras também, que respeitam a causa. É sempre um prazer receber vocês. Grande abraço, Dalton. Exaú Francisco, abraço, professor Exaú, nosso professor aí do Instituto Federal da Bahia. Grande abraço, professor Exaú, tudo de bom. E chegando mais uma vez, obrigado, parente. Sou da etnia Coiupuncá de Alagoas, né? Quem sabe futuramente a gente não faz aí um intercâmbio com os parentes aí, Coiupuncá. Vai ser um prazer muito grande receber vocês aqui na TV Pataxó. A TV Pataxó está aberta também para dialogar com vocês, viu? Fica aberto também já o convite. Bom, já aproveitando o embalo aqui dos nossos telespectadores, né? Pedir para o professor para ele trazer, né? Embora ele já tenha falado um pouco sobre isso, mas que ele puder trazer alguns mais detalhes também, até para quem está chegando agora, de como que está o boletim essa semana, né? Trazer as informações mais importantes, os detalhes do boletim semanal dessa semana de hoje, que é a terceira semana do boletim. Sim, pois não, aproveitar para mandar também meu abraço para as pessoas que estão nos assistindo, algumas delas eu conheço, né? Professor Euclênia, Nega, né? Tuxá, minha colega, minha ex-estudante também na licenciatura indígena da UNEB, a comunidade de Coiupancá, lá em Alagoas. Eu tive a oportunidade, a honra de visitar rapidamente lá os Coiupancá, na cidade de Inhapi, né? Do cacique Zezinho. Recebeu lá maravilhosamente, já, infelizmente já tem 5, 6 anos que a gente andou por lá, não voltamos mais, queremos voltar. E com relação às novidades desse boletim, Marley e Carrum, e todos que nos ouvem, a situação com a qual a gente tem mais preocupação é a situação do Tupinambá em Olivença, né? A gente já, como tem ainda alguns testes que não foram ainda confirmados, não saiu o resultado,
a gente acha, por um lado, que esse número de pessoas contaminadas para a próxima semana ainda pode subir um pouco. A gente está com 21 pessoas infectadas em Olivença, né? E na semana passada eram, acho que 14, né? Então subiu um pouquinho. A gente acha que talvez ainda suba um pouco mais, porque tem testes que não têm resultado ainda. Mas, do outro lado, a gente tem a boa notícia que das pessoas que já estavam com infecção confirmada, temos nove que já estão curados, né? 9 que já estão curados, inclusive algumas pessoas idosas que conseguiram superar o coronavírus, né? Conseguiram ganhar a batalha do coronavírus. A gente espera que assim também aconteça com os outros, né? Que estão com infecção. Uma coisa que eu também queria comentar, e que está nesse boletim com relação à situação do Tupinambá, é que, infelizmente, a Secretaria de Saúde Indígena não atende os indígenas do Tupinambá que moram na cidade de Ilhéus, né? Quem conhece a região sabe que Ilhéus é praticamente junto da terra indígena do Tupinambá, né? A terra do Tupinambá, ela está, a maior parte, no município de Ilhéus, e boa parte dela está colada na cidade de Ilhéus. Colada na cidade de Ilhéus, né? Ali pela praia é junto, né? Você termina a terra indígena, já começa a cidade, né? Como também acontece aí, né, em Coroa, com Santa Cruz Cabrália, com Porto Seguro, né? Então, claro que tem muitos indígenas do Tupinambá que moram em Ilhéus, né, por necessidade de trabalho, de estudo, né? E esses indígenas do Tupinambá, mesmo morando em Ilhéus, eles não deixam de visitar a sua comunidade, é 10 minutos de carro, né? 15 de ônibus, 20 de bicicleta, é do lado, né? Então, você tem muitos indígenas morando em Ilhéus, mas que estão todo dia, toda hora, visitando os parentes, com os parentes dentro do território indígena, né? Só que esses que têm essa comunicação sempre com o seu território, com os seus parentes, mas que não moram lá, a CESAI não assiste, né? Porque a CESAI tem essa política de não assistir índios que moram em cidade, né? Sem tomar em consideração que mora na cidade, mas está junto da comunidade, está do lado, né? Então, em termos epidemiológicos, não só em termos culturais, étnicos, mas também em termos epidemiológicos, é uma comunidade só, né? Comunidade só. Então, a gente também tem casos que a gente teve informação de indígenas residentes em Ilhéus, que também estão com contaminação, tem pelo menos uma família nessa situação, né, de contaminação, e que não estão nos números oficiais do polo, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também de tentar ter notícia e também tentar acompanhar os indígenas que moram na cidade, né, para ver se também não está acontecendo casos de coronavírus entre eles, sobretudo porque a gente sabe que não é só a proteção desses indígenas, né, não é porque moram na cidade que deixa de ter interesse, deixa de ser indígena, como também pelo fato de como eles estão na cidade, mas estão em comunicação com as aldeias, estão indo e voltando o tempo todo, né, é mais uma preocupação para conter a pandemia, conter a preocupação. Então, a gente está tentando também se informar sobre a presença de indígenas contaminados nas cidades, que é uma informação que a gente não tem oficialmente, porque a CESAI não dá essa informação, né? É a própria comunidade, são os próprios parentes, são os próprios indígenas que procuram saber, que correm atrás, que vão buscar informação, que procuram saber se tem mais alguém na cidade que está contaminado, se não tem, né? Então tem todo esse esforço que é importantíssimo para a gente não deixar escapar, né, uma informação que seja importante, sempre no sentido de buscar a proteção, né? A gente não está com nenhum interesse de ficar dizendo quem é que está contaminado, de que família é, nem de que aldeia é, tem nada disso, né? A gente protege as pessoas, né? Ninguém tem culpa de estar infectado, a gente protege as pessoas, mas procura não perder a informação, né? Não perder a informação para poder justamente estar sempre buscando a proteção, que é o sentido maior desse trabalho todo, né? O Carrum, né, pediu para eu falar sobre a coisa do áudio, né? Foi uma ideia da Ana Paula, que é a coordenadora de projetos da ANAI. Ela teve essa ideia, conversou com Rutian, que é a nossa vice-presidente, também a Pataxó, com a Jurema, que é a nossa presidente, a professora Jurema, e porque todo mundo fala assim, mas um textão em rede social, ninguém lê textão, o boletim tem 3, 4 páginas, ninguém vai ler isso. Aí a gente teve a primeira preocupação de pegar
essas 3, 4 páginas e resumir, né? Tanto que o que aparece primeiro quando você entra no boletim é um resuminho que tem, assim, são 10 telas, né? Que é o que cabe no Instagram, 10 telas, cada tela com 1, 2 linhas, né? E ali a gente já concentra todas as informações. Quem quiser saber mais, vai lá no PDF e tem o boletim inteiro, né? Isso a gente vem fazendo desde o primeiro boletim. E desde o boletim passado, a Paula teve essa ideia de gravar em áudio, né? E teve uma aceitação muito grande, várias pessoas disseram, que bom que tem áudio, elogiaram e tal, né? Então a gente vai fazer também sempre assim, um boletim também em áudio, e esse boletim agora dessa semana também está gravado em áudio, e tem também essa novidade que eu já falei, de ter, além da leitura em áudio do boletim, ter também em áudio a entrevista com o Dr. Edivaldo Patachó, né? É isso. Obrigado, professor Guga. Muito bom ouvir o senhor. Aproveitar também que o professor Guga já fez aqui um panorama para a gente da semana, né? A gente vai também discutindo, né? E ao longo das falas de vocês, a gente vai desenvolvendo mais informações também. Aproveitar que ele já falou, né, sobre como foi a semana, e perguntar também a Canru, né, que em paralelo, né, ao boletim da ANAI, o movimento também vem fazendo algumas ações, e eu queria que a Canru pudesse falar, né, de alguma delas que elas foram desenvolvidas essa semana aí junto às comunidades, né? Marclay, essa semana, né, como a gente tem feito, eu disse aqui anteriormente, o Mucoíba tem feito uma espécie de salvaguarda das comunidades, principalmente nesse momento onde as comunidades necessitam, né, de que a gente reforce as solicitações e os pedidos dessas comunidades, né. A ANAI, numa articulação, já adquiriu alguns materiais, como a gente já falou, semana que vem está chegando 700 máscaras aqui, né, para a terra indígena de Coroa Vermelha, mas para atender toda a região, né, as costureiras daqui de Coroa, elas vão costurar as máscaras, né, vai chegar o material para elas fazerem a costura dessas máscaras, para a gente poder fazer a doação, né, atendendo principalmente as barreiras sanitárias, porque a maioria das comunidades aqui, assim que ficou sabendo dos casos que a gente já confirmou pela região, né, elas fizeram as barreiras, e aí a gente louva essa ação das comunidades, que é muito importante, mas, claro, sempre lembrando que a gente tem que evitar aquele papel, né, que é feito pelo aquele de fora, que não compreende a comunidade, não compreende a dinâmica e acaba discriminando, né? Então, é importante que a gente não discrimine as pessoas, né, que ou tem suspeita dos casos ou tem o caso confirmado. Esse momento é de ajudar, né? O professor Guga traz isso muito bem, que eu acho que é importante aqui a gente ajudar a essas pessoas, né, o que a gente puder contribuir, né, com essas pessoas, porque elas não são culpadas, né, de estar adquirindo, né. A gente sabe que o poder público ele tem sido muito omisso na situação, a gente haja vista, né, o atual presidente da República, que às vezes fica transformando, né, essa pandemia numa simples coisa pequena, e não é. A gente tem vivido, quantas mortes a gente tem visto aí. Então, a ideia nossa é que os nossos parentes compreendam isso. Então, a gente tem essas máscaras chegando para cá para poder distribuir pelas barreiras sanitárias. A gente teve a confirmação já hoje de mais 30 mil máscaras que a gente vai distribuir pelas comunidades da Bahia toda. Já, inclusive, comuniquei todos os coordenadores regionais para que eles apontem para a gente as comunidades que têm barreiras sanitárias, para a gente priorizar essas comunidades. E aí, priorizando essas comunidades também, depois a gente priorizar também os grupos de risco dessas comunidades, certo? Então, a ideia nossa é essa, priorizar também os grupos de risco, são idosos, né, são gestantes, crianças. Então, vamos fazer, porque a gente sabe que a população da Bahia ela é muito superior a 60 mil, então esse material ainda não dá para atender a demanda real na Bahia, para a gente poder estar todo mundo protegido, porque parece às vezes estranho, né? Mas por que as comunidades que não têm caso precisam de máscara? É porque essas comunidades também elas precisam se deslocar, como o professor falou, né? O ancião precisa ir retirar a sua aposentadoria e vai algum jovem com ele, algum membro da família. Então, quando o jovem também vai, que tem acesso, inclusive, àquele auxílio emergencial, ele vai precisar deslocar da comunidade. Então, é importante que essas pessoas tenham a proteção, tenham as máscaras, né? Então, por isso, a iniciativa de a gente também distribuir as máscaras para os membros das comunidades, dando prioridade, como eu falei,
primeiramente aos idosos, né, gestantes, as crianças, para que a gente possa ter um nível de proteção ampliado dentro das comunidades indígenas, né? Além disso, tem também mais 1.000 máscaras que a gente vai distribuir pela região do sul, e aí corresponde à região de Itailhéus, Pau-Brasil, Una e Borarema, né? Vai estar chegando também as máscaras na segunda-feira para essas comunidades, já tivemos a confirmação hoje, vai ser distribuída também naquela região, principalmente o que o professor trouxe, né? A gente tem muitos casos ali entre os tupinambás, então a prioridade é a gente conseguir também aumentar o atendimento àquelas comunidades, porque a proteção, como você mesmo falou, é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente vai estar entregando também, já foi mandado, inclusive, pela ANAI, protetores também, né, aquelas viseiras de acrílico para proteção facial, que, inclusive, serve prioritariamente para as barreiras. Então, foi mandado esse material também nessa articulação com a ANAI, e mais máscaras também que já foram entregues lá. Então, a ideia é que a gente consiga atingir o máximo possível da nossa população com esses equipamentos de proteção, né, pouco, mas só essa proteção já é uma proteção gigante para prevenção. Então, a gente está com essa articulação. Para além disso, a gente está aguardando mais outros encaminhamentos que a gente está tendo, tanto com o governo do estado como com o governo federal, apesar, né, de a gente saber que esse governo federal tem uma outra política, mas a gente tem cobrado dos órgãos que têm responsabilidade, tanto a CESAI quanto a FUNAI, de que consiga atender as comunidades. Inclusive, estamos dialogando para usar a rede desses órgãos para poder entregar esses materiais, esses EPIs para as comunidades, porque senão a gente não teria outra forma de fazer a entrega. E, para além disso, tem outras ações que, a partir da semana que vem, a gente já deve ter confirmação, e a gente tem condições, inclusive, de anunciar, né, para os nossos parentes aqui, e todo mundo está sempre com as informações chegando até as suas comunidades. Obrigado, Canru, obrigado, professor Guga. Só relembrando aqui a vocês, tá? Para quem quiser acompanhar o nosso boletim semanal, é só seguir, é só procurar aí no Facebook pela página do Mupoíba e também da ANAI. E quem tiver no Instagram, eu já coloquei aqui na tela para vocês estarem acompanhando, né? Colocar @Mupoíba e acessar no Instagram, ou então @ANAI Associação Indigenista, e acompanhar também no Instagram o boletim, né? Os boletins eles vão estar disponíveis tanto nas páginas do Mupoíba, quanto também nas páginas da ANAI, tá certo? Como eu falei mais uma vez, né, acompanhe, dê uma olhada também, comente, né, traga informação aqui para a gente, o espaço aqui está aberto também para colaboração e participação de vocês, tá bom? Aproveitar também que o professor Guga já passou para a gente, né, alguns pontos referente a essa semana, professor. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como que foram os boletins anteriores. Lembrando que nós estamos começando hoje, né, aqui na TV Pataxó, a transmissão dos nossos boletins. Estamos começando a partir do terceiro, e aí eu queria aproveitar já a participação do professor Guga para ele trazer também, né, um panorama das 2 semanas anteriores, e também falar de como que está a perspectiva até então, né, até agora, como que o vírus vem se comportando nas comunidades. Sim, como eu disse, o boletim começou quando a gente tinha, acima de tudo, uma preocupação grande com a falta de informação, né? Então nós sentimos essa necessidade, inclusive, para combater o medo, combater o preconceito, né? Vocês vão se lembrar que, justamente, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, foi divulgada aquela famosa reunião lá, terrível, do presidente com seus ministros, onde o ministro da Educação chegou a dizer que no Brasil não tinha povos indígenas, que não podia falar em povos indígenas, né? Que era para falar só num povo só, brasileiro e tal. Então, isso é uma das coisas que alimenta o preconceito, né? E a gente, inclusive, no primeiro boletim, a gente já lançou uma campanha, lançou uma hashtag que era assim, ver se eu me lembro, era hashtag diversidade acima de tudo, respeito acima de todos, né? Foi uma campanha que teve bastante sucesso, as pessoas replicaram e tal, né? E agora, com o Carro falando aí, mais uma vez, estou aqui pensando nesse tema do preconceito, né? Que foi outra coisa que a gente tentou combater com a edição do boletim, né? Também no início, né, a gente sabe que, não sei se também em comunidades indígenas, mas talvez em alguns casos sim, mas em outras comunidades a gente soube que
tinha várias pessoas contaminadas que estavam com vergonha de se apresentar, com vergonha de procurar assistência, né? Eu vi uma entrevista da Secretaria de Saúde do município de Uruçuca, que é do lado de Tabounilhéus, que é também um município muito, muito infectado, e ela dizendo assim que tem várias pessoas que estão contaminadas e que estão se escondendo, justamente com medo do preconceito, né? Com medo de sofrer um estigma, de sofrer acusação porque está contaminado. Como eu falei aqui, ninguém tem culpa de estar contaminado, né? Então, outra intenção da gente com esse boletim é que as pessoas não tenham medo de se informar, né? Não tenham medo de buscar ajuda, não tenham medo de tentar se proteger, mesmo quando você já está infectado, né? E a gente a gente deve lançar uma outra campanha essa semana agora, que vai ser uma campanha assim, hashtag não deixe se contaminar pelo preconceito, né? Porque não é só o Covid que pode contaminar a gente, o preconceito também contamina, né? O preconceito também contamina. Então a gente não pode deixar que o preconceito contamine, nem que se faça discriminação contra as pessoas infectadas, nem se faça discriminação contra a necessidade de se informar, né? De se informar, de se buscar informação, né? Então o boletim tem essa proposta também, né? De não ter medo de informar, não ter medo de buscar proteção pela informação, né? A desinformação também é um risco, o preconceito também contamina, né? Então a gente está pensando nesse sentido. Então o boletim começou há 2 semanas com essa preocupação, né? Na semana passada, como eu também já disse, a gente registrou os primeiros casos no Tupinambá, né? Mas fizemos toda a questão de mostrar como que essa contaminação aconteceu, não por negligência, não por falta de cuidado da comunidade, né? Aconteceu por outra situação lá, né? E mesmo depois de ter acontecido essa contaminação, a comunidade tem tentado se proteger, tem conseguido se proteger, e com sucesso, bom que se diga, né? Com sucesso, já são 9 casos de pessoas curadas do Supinambá de Olivença, né? A gente sabe que em algumas terras indígenas a proteção é muito difícil, né? Por causa da presença de cidade próxima, por causa da presença de rodovia, de muita gente estranha circulando, passando por ali, né? Então, a gente também tem alertado para isso nos nossos boletins. E a gente espera que, para as próximas semanas, né, a gente cada vez mais possa registrar mais curas do que novas contaminações, né? Embora a gente saiba que é quase impossível não acontecer novas contaminações, mas também a gente tem muita confiança, muita fé que as curas já estão acontecendo, né? E que essas curas também vão crescer, né? E que novas terras indígenas não sejam contaminadas. Uma notícia boa da semana passada para essa é que nessa semana que passou agora, o vírus não se expandiu para nenhuma outra terra indígena, né? A gente tinha na semana passada presença de contaminação numa pequena parte da terra do Tupinambá de Olivença e também numa pequena parte da Coroa Vermelha, e da semana passada para essa não saiu disso, né? A contaminação continua somente nesses 2 lugares, né? Então isso significa que as medidas de proteção que as comunidades estão adotando está dando certo, né? Então o boletim também quer informar isso, quer informar que esse sucesso também nos anima, né? O boletim quer informar que as medidas de proteção que estão sendo adotadas estão dando certo, está tendo sucesso, né? Então está tendo sucesso que, né, embora tenha tido novos casos nas áreas infectadas, a contaminação não saiu dessas áreas, né? Não saiu dessas áreas, e mesmo nessas áreas temos já começado a ter curas, né? Casos de curas. Então acho que também o boletim quer trazer essa mensagem de otimismo, de esperança, que o que a gente está fazendo está funcionando, está dando certo, né? A mobilização do Mocoíba, das comunidades, das equipes de saúde indígena, né? É um trabalho que, com todo esforço, com toda dificuldade, com todo esforço, está sendo um trabalho bem sucedido também. Muito obrigado, professor Guga, mais uma vez. Voltando um pouquinho aqui, né, na fala do preconceito, para quem tem em casa, né, e tem dificuldade de tentar imaginar esse cenário, né, de, poxa, a pessoa realmente vai sofrer preconceito por conta de estar contaminado ou não. Aí eu queria trazer um relato, né, da nossa última viagem a Brasília. Fizemos uma viagem a Brasília
no mês de março, entre o dia 7 e o dia 14, fomos aí com 2 delegações, né, aqui do povo Pataxó e pela Federação dos Povos Pataxó e Tupinambá, e fomos também com uma delegação fomos com a delegação de parentes do Sul. E para vocês terem ideia da situação, quando nós voltamos de lá, o vírus ele estava começando já a circular, se propagar nas cidades aqui do entorno também. Aqui no Brasil estava começando a ter os primeiros casos. E quando chegamos aqui, foi uma onda muito grande de preconceito por parte da comunidade, porque muitos estavam falando que nós estávamos contaminados e estávamos trazendo o vírus para a comunidade. E nessa situação, teve muitos parentes nossos, né, que quando iam ao mercado fazer as compras, quando iam a alguma padaria, sofriam preconceito dos parentes que eram responsáveis por esses estabelecimentos, que não deixavam eles entrar e nem queriam vender para eles. Certo? Então, isso foi real, aconteceu mesmo aqui em Coura Vermelha, né? Para quem foi a Brasília, quem mora aqui em Coura Vermelha e tem algum tipo de conhecimento com alguém que foi nessa viagem, constatou realmente que existe esse preconceito, aparentemente algo muito simples, muito bobo, mas que realmente implica em uma situação muito desagradável e que realmente constrange as pessoas a estarem, até mesmo a buscar ajuda, né, buscar acompanhamento médico, né, e isso pode vir a ser muito perigoso, né, tanto para o contágio de demais pessoas, quanto a própria vida do parente, né, então é algo que a gente deve estar sempre observando. Então, você quer complementar alguma coisa? Marco, de fato, eu sei muito bem o que nosso povo viveu nesse período que foi lá. Eu também sofri muito bullying, né, com relação ao Covid, porque a gente vinha de Brasília e Brasília estava com os casos, né, aparecendo lá. Inclusive, o Congresso Nacional surgiu um caso, né, no Congresso Nacional, e a gente tinha ido no Congresso Nacional. Um parente que a gente teve contato teve suspeita aí que a situação ficou bem preocupante. Mas o que a gente tem que tirar de uma lição disso é saber que o preconceito ele é muito ruim, porque a gente acaba inibindo as pessoas de procurar as unidades de saúde, né, procurar as autoridades, e com isso ele acaba sendo vetor de transmissão da comunidade. Então, olha, você tenta se afastar da pessoa, né, em tese que você tenta reprimir a pessoa que esteja com o vírus, você acaba criando, na verdade, uma atmosfera onde as pessoas vão ficar inibidas de anunciar, né, que pode estar com o Covid, e com isso você cria um momento ali, um campo fértil para que novas contaminações agem. Então, é importante que as pessoas compreendam que, primeiro, coronavírus, um vírus como esse, você tem que tomar cuidados, e cuidados preventivos. Então, utilização da máscara, a higiene com a lavada das mãos e utilizar o álcool em gel quando sair, ele é fundamental e ele tem sido barreiras que têm ajudado. Né? Se você tomar essas precauções, a chance de você ser contaminado é muito pequena. Então, assim, você criar um estigma com relação à pessoa que tenha o coronavírus, você só está criando, na verdade, um campo fértil para você ser contaminado no momento. Então, é importante que as pessoas compreendam, olha, ter o vírus, a pessoa que tem um vírus, não é uma pessoa má, né? Na verdade, ela é só uma pessoa que a gente tem que ter cuidados com ela. Então, assim, se você sabe de uma pessoa, seja seu vizinho, né, seja o de porta, ou do lado, ou da frente, ou da sua rua, ou da sua comunidade, você saiba que a pessoa possa estar ou está com suspeita, cuide da pessoa, né? Veja se ela precisa de assistência. Acho que isso é fundamental. Veja o que ela precisa para que ela evite exatamente sair de casa, né? Para que ela não precise ir no mercado, precisa de que alguém ajude. Então, pergunte ao seu vizinho, né? Você está precisando de ajuda? Precisa? O que está precisando? Acho que é fundamental. Então, eu acho que o que o professor Urga traz, o que você trouxe desse relato é importante para os nossos parentes, né? Só para informação também, informe aqui dos parentes que estão assistindo a gente, ninguém estava contaminado, viu, pessoal? O pessoal respeitou a quarentena, nós ficamos 15 dias de quarentena depois que voltamos de Brasília, então ficou tudo bem com todo mundo, né? Graças a Deus ninguém pegou o coronavírus, não, certo? Nos últimos dias eu não estou conseguindo dar parabéns, dar um alô para todo mundo, né? Dar um alô aqui no chat, eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu vou tentar aqui de novo. Aqui para a nossa primeira dama aqui da TV Pataxó, Kailane Santana, minha prima aí.
Abraço, minha prima, Esperança Barra Vela, sempre está acompanhando aqui a gente. Dale Beck, boa noite, parente. Boa noite, meu amigo, tudo de bom para você? Deixa eu ver aqui, mais está apoiando aqui desse negócio. Geisa Santos também está acompanhando aqui a gente. Abraço, Geisa. Torrão Pataxó, parabéns, parentes. Marcley Canru, professor Guga, obrigado, meu guerreiro. Breve queremos você aqui, viu, Torrão? Queremos sua contribuição aqui na TV Pataxó. O espaço aqui está aberto. Grande guerreiro, mais Torrão. Guerreiro. Grande guerreiro Torrão. Precisamos de mais guerreiro como você, Torrão. Mostra o exemplo aí. Daniel Arenas Pataxó, né? O nosso diretor-geral aqui da TV Pataxó. Boa noite, bom trabalho a todos vocês. Abraço, Daniel Pataxó. Alô, minha aldeia, mãe Barra Vela. O cara é muito demais. Daniel, meu velho, muito obrigado aí, viu? Tamo junto sempre, meu parceiro. Abraço aí a prosperidade da aldeia Barra Vela, Cacique Suruís, Corpo de Lideranças. Abraço a todo mundo. Bom, dando aqui continuidade, Canru, até pra gente não se prolongar muito, já tendo, né, noção, você até já comentou, né, eu ia fazer uma pergunta para você, até você já deu uma pincelada para a gente, mas se você puder falar também, né, mais de algumas ações, até mesmo para mim entrar também, uma fala que eu queria falar enquanto coordenador aqui da região, sobre as ações do movimento, né, aqui para a Bahia nos próximos dias, né, para fortalecimento aí das nossas barreiras e evitar que esses casos aumentem, né? Pois é, Marcley, como eu falei anteriormente, né, e aí acho que é importante que essas informações cheguem a todos os parentes, é que, como eu falei, né, a gente tem 30 mil máscaras que vão chegar para as comunidades indígenas, não vai acabar por aí, né, a gente está aguardando a resposta, né, de um outro parceiro que a gente está num diálogo, né, um parceiro de uma grande empresa que deve também dar apoio a gente com o EPI, principalmente porque, como eu falei, a nossa prioridade do Mucoíba até então é com a prevenção. Então, para a gente, as prioridades estão sendo as barreiras sanitárias, isso a gente deixa muito claro, porque, como o professor Guga trouxe, é dados. Né? Essas barreiras elas têm sido eficientes para a gente diminuir. Não, tenha certeza que não vai acabar com os casos, que não aconteça caso algum. Agora, vai diminuir a quantidade de casos em várias comunidades. Então, por isso, a ideia da prevenção tem sido a nossa prioridade no movimento. E aí a gente está com essas 30 mil máscaras que vão ser distribuídas pela Bahia toda. Então, os parentes de toda a Bahia, né, inclusive procure os coordenadores regional. Marcley é o coordenador aqui, né, da região Extremo Sul. Então, os parentes da região do Extremo Sul, procurem Marcley para poder ver se essas máscaras estão chegando. Né, Aguinaldo e o cacique lá do Suá, esqueci o nome agora. Vou lembrar e eu falo, eu peço, acho que ele deve estar dormindo, por isso que eu esqueci o nome dele. Mas Aguinaldo, nosso coordenador da região sul, também, né, procurem ele para poder ver, né, esse material que está chegando, os caciques procuram, que é importante, que esse material é para proteção, né? O cacique Val, pronto, ele deve ter acordado. O cacique Val, que é coordenador também regional do sul. Isso, cacique Val. Do norte, o nosso coordenador Miguel Tumbalalá e também Raimundo Tuxá, são os coordenadores do norte, do Mucoíba, eles vão estar fazendo contato com os parentes, mas não deixe de procurar logo eles, não espere eles ligarem, não, procurarem, procurem logo, né, a nossa coordenadora do oeste da Bahia, que é a nossa parente do povo Tapuia, a Fernanda, né, ela é coordenadora na região oeste, então os parentes procurem, né, e aí mandar um abraço para o povo Tapuia que está acompanhando, o povo Potiguara também, né, essa live aqui, os demais parentes, Tuxá, eu já vi também, Tumbalalá, então, assim, as ações a gente está tomando, né? A gente tem também as mais 1.000 máscaras, como eu falei, chegando para a região Extremo Sul, que a gente vai entregar para as comunidades ali, e aí a gente tem a perspectiva de mais EPI chegando para as comunidades. Além disso, a gente tem cobrado, a gente teve uma reunião com o governo do estado, porque é importante que as comunidades tenham a proteção, mas como você já disse, saco vazio não para em pé, né? Então a gente precisa cobrar também que a segurança alimentar esteja dentro dessas comunidades. Por isso a gente teve a reunião com a Casa Civil, cobrando principalmente que as comunidades possam ser atendidas com cestas básicas inicialmente, mas que não seja só isso, é importante que as comunidades tenham condições também de ter o seu plantio, plantar para produzir, para poder ter o seu sustento e não ficar dependendo mesmo nesse período de sexta, a gente sabe que tem
que nesse período depende disso, mas que as comunidades sejam autossuficientes. Então, a gente está cobrando aos órgãos, tanto ao governo do Estado, nessa reunião a gente teve, vamos ter uma série de outras reuniões para cobrar essa situação. Então, assim, ações que a gente vai tomando agora, tem outras ações que vai depender também das comunidades trazer as demandas, né? Não, o Coíba, ele não cria demanda, né? Ele, na verdade, ele pega as demandas das comunidades e faz a cobrança. Então, é importante que as comunidades procurem os coordenadores regionais para apresentar para a gente as demandas das comunidades, seja elas qual forem, a gente vai, né, cobrar junto com as comunidades para que as comunidades sejam atendidas. Então, é fundamental isso. Então, é dizer que a gente tem essas ações a princípio, mas, para além disso, a gente tem um trabalho de conscientização, Marcley, que a gente vai estar iniciando aqui nessa parceria com a TV Pataxó, com os boletins semanais que a gente vai fazer junto em parceria com a ANAI, o lançamento online por aqui, sempre, né? A gente lança, vai jogar eles lá nas plataformas nossas sociais, das redes sociais, mas também vamos anunciar aqui, então a gente vai fazer esse processo. Para além disso, a gente também vamos ter uma série a partir da semana que vem, são 4 séries de entrevistas que a gente vai estar dialogando com os nossos coordenadores regionais. Então, as lideranças que ainda não conhecem os coordenadores regionais, nessas lives vocês vão conhecer todos os 4 coordenadores, 4 coordenadores das 4 regiões, que vão dialogar, né, aqui na TV Pataxó, falar das medidas que as comunidades estão tomando nessas regiões e também, né, apresentando para a gente o panorama das comunidades. Então, a gente vai conhecer um pouco cada pedacinho da Bahia. E aí, depois dessa série, a gente também está no diálogo para expandir as nossas redes sociais, e aí a gente pretende ter outros canais também nesse diálogo, e aí é importante essa parceria, porque a gente vai contar muito com a TV Pataxó aqui nesse sentido, e aí não por eu ser Pataxó, é porque a gente está utilizando os instrumentos que a gente tem, né? O importante é dizer isso, e aí a gente vai utilizar a Rádio Pataxó, Ranhan, lá em Caramuru, para a gente poder fazer a divulgação, e por isso, quando o Guga traz a importância de a gente ter também os áudios dos boletins, é exatamente para a gente levar para essas rádios. A Rádio Quiriri também, lá em Banzaê, os Quiriri vão ter também essas informações na rádio. Então, assim, a gente está expandindo também para as outras comunidades, e muito em breve a gente pretende ter um canal mais estruturado, a TV Ação da Bahia, a gente quer uma TV online, ela vai estar também fazendo uma série também de ações também, em conjunto com o Mucoíba, né, de divulgação, e vai ser parceira também, e aí eu convidei eles para ser parceira aqui também da TV Pataxó, viu? Então, eles vão entrar em contato, Marcley, com vocês da TV Pataxó, porque a gente também está fazendo nessa agregação, porque a gente quer potencializar todos os canais que as nossas comunidades têm desenvolvido, que acho que é importante pegar as iniciativas das comunidades. Não vamos também ficar criando muita coisa, não. É aproveitar os espaços que a gente tem e avançar. Então, é dizer isso, agradecer os parentes que estão assistindo aí, vamos compartilhar, vamos colocar like, que é importante valorizar as iniciativas nossas, que às vezes a gente acaba não fortalecendo nossas iniciativas, e são iniciativas que, inclusive, ajudam as comunidades. Eu acho que só por essas informações que tanto o professor Guga trouxe, as informações que o Marcley trouxe aqui, né, dá um panorama de que é importante essas iniciativas das nossas comunidades. Obrigado, Canru. Aproveitar o espaço, né? Provavelmente eu vou falar isso já também, né? Eu acho que na quarta, na quinta-feira, quando eu vou estar falando aqui enquanto coordenador, e também com alguns membros aqui da coordenação aqui do Extremo Sul, com a liderança aqui do Extremo Sul, mas já avisando também que na próxima semana, né, a partir de segunda-feira, a gente vai estar entregando aqui as máscaras, né, os frascos de álcool em gel para as comunidades. A partir de segunda-feira, a gente vai estar já entregando em algumas comunidades, e também, posteriormente, né, assim que chegar essas máscaras que estão vindo por parte do Estado, também vamos estar entregando, né? Já comuniquei também aqui, nós temos aqui no Extremo Sul 2 barreiras sanitárias, né, que é lá em Cumuruxatiba, né, que está com o Atibá, os parentes ali também da CAI, já repassei também as informações para eles, né, eles já estão fazendo esse levantamento também do material para a gente entregando, além para as barreiras sanitárias, também para as comunidades, também repassei também informação já para os parentes lá da barreira sanitária, lá da aldeia Mucugê, aldeia Tauá, ali em torno, justamente para a gente dando esse apoio, né? Repassando aqui a informação para vocês, que eu acho que é importante também, né? Que na próxima semana a gente já vai fazer esse trabalho, né? Provavelmente na quinta-feira, se tudo der certo, a gente já vai ter entregue alguma a maioria desse material. Tá certo? Carro, meu velho.
Vou passar agora a pergunta aqui para o professor Guga. Antes de passar a fala para ele, né, temos aqui uma parente Krenak também, Shirley Krenak está assistindo aqui a gente. Abraço, guerreira, abraço aí, povo Krenak, né? Aproveitar também que o Rodeão fez aí aos parentes, né? Dar um abraço aos parentes próximos, vizinhos aqui, o povo Tupinambá e o povo Pataxó Ranran, que sempre está acompanhando aqui a gente, assistindo aqui a gente também. Grande abraço, pessoal. Eu espero que em breve, né, nós possamos estar também dialogando com vocês aqui, né, com os caciques lideranças aqui da nossa região, tá certo? Professor Guga, bom, a gente já teve, né, mais ou menos um panorama, né, de como que foi, né, de como que está sendo até então os boletins, né, são apenas um terceiro, mas acredito que isso já deve dar um panorama para a gente de como que está acontecendo, né, o procedimento do coronavírus aqui nas comunidades, né. Eu não sei se é cedo ainda, né, se a gente tem algum tipo de perspectiva para semanas futuras, né. O senhor comentou ainda, né, sobre esperamos que futuramente isso já venha estar diminuindo, né, embora seja difícil, mas se você puder dar um pouco de ênfase, né, em cima disso, né, para poder a gente ter mais ou menos uma noção dos números, né, que vocês já analisaram, né, que a já vem analisando, vem acompanhando, então deve estar tendo mais ou menos uma ciência de como que é o plano para as próximas semanas. Aproveito também, já vou deixar aqui na tela para vocês aqui o Instagram aqui do Mopoíba e da Anaí, para vocês pegarem, né, lá os dados, tá bom? Sim, quero registrar antes também que é uma honra para mim estar sendo assistido por pessoas tão importantes, destacar aqui a presença da Shirley Krenak, que é uma amiga muito querida do povo Krenak de Minas Gerais, é uma liderança feminina importantíssima, não só lá no povo Krenak, Minas Gerais, mas em todo o Brasil, né? Ela é filha, neta e bisneta de grandes líderes Krenak, né? O pai dela, que eu pude conhecer, o Bernardinho, infelizmente já falecido, era um grande representante Krenak, o bisavô dela, o cacique Moinho, uma pessoa importantíssima na história dos Krenak, e a própria Shirley, né? Tem sido uma grande voz, né? Feminina, indígena, no Brasil, em defesa da natureza. O povo Krenak sofreu também muito com o impacto da poluição do Rio Doce, aquele derramamento, aquele crime que teve lá em Minas Gerais, do derramamento de resíduos, né, rompimento de barragem lá em Mariana, contaminou muito o Rio Doce, que é um rio sagrado do povo Krenak, né, o grande rio Iatu, né, dos Borum. Então, é uma honra estar também com a Shirley nos assistindo. Com relação às próximas semanas, eu também quero destacar, nesse sentido, que uma das coisas que o Boletim também tem feito é divulgar as campanhas, né? Divulgar as campanhas de apoio para as medidas de proteção. Tem vários povos indígenas na Bahia com campanhas de proteção para adquirir cestas básicas ou materiais de proteção. Você tem campanha do povo Tupinambá, tem campanha do povo Pataxó Ranran, tem campanha dos professores Pataxó, muitos deles foram demitidos, né, para a prefeitura de Porto Seguro. Tem campanha da Juventude Pataxó. Então o boletim também está servindo para divulgar, ajudar a divulgar essas campanhas também mais amplamente, né? E a gente está participando também, mais diretamente, a Anaí, de pelo menos 3 campanhas importantes. Tem essa campanha das máscaras, que o Carrum já falou, é uma campanha que está sendo puxada por um coletivo de mulheres aqui de Salvador, um coletivo chamado Delas para Todos, né? Elas que estão cortando os tecidos, providenciando, fazer os kits com os elásticos, as linhas, para já mandar tudo preparadinho para as costureiras indígenas só fazerem a montagem das máscaras, né, nas máquinas. Esse coletivo também tem o apoio de outro coletivo chamado Cunhã Axé, que é um nome inspirado, né, em palavras indígenas e povo negro. É um coletivo de mulheres pesquisadoras, também está apoiando. Então, através dessa campanha, a gente está conseguindo esse material passe enviado para as costureiras, né? Tem outra campanha, essa campanha também das máscaras e do material já está uma campanha internacional. Essa semana a gente conseguiu traduzir a campanha para inglês, para francês e para espanhol, então ela também já está circulando por outros países. Já temos recebido algumas doações também de outros países para essa campanha, né? Tem outra campanha que eu queria também aqui informar para vocês, foi a campanha que aconteceu quase que por acaso, através da minha irmã,
Minha irmã se chama Rosana, ela mora em São Paulo, e ela é professora de yoga. Ela é amiga de um grande professor de yoga lá da Índia, né? Como você sabe, a Índia é a pátria do yoga, né? O yoga é uma ciência que começou lá na Índia, né? Então, ela conversando com esse amigo dela, chamado professor Raya, e como era minha irmã, ela começou a falar para esse professor amigo dela da situação dos índios no Brasil e tal. Aí esse professor Raya, ele resolveu fazer um workshop, fazer uma oficina, ele é um professor famoso, né? Então, nos próximos dias 20 e 21 de junho, ele vai fazer um workshop online para todo mundo, né? E as pessoas que vão se inscrever nesse workshop estão pagando a inscrição, né? A inscrição que custa $25 cada pessoa, né? Então, a pessoa está se inscrevendo nesse workshop, quem se inscrever, claro, vai receber o link para participar do workshop nesses 2 dias, 20 e 21 de junho agora, e toda a arrecadação desse curso que ele vai dar, ele vai doar não, ele já doou, né, para nós, para a Naí, para o Mupoíba, para a gente reverter esses recursos em campanhas para cesta básica, para equipamento, para proteção dos povos indígenas da Bahia, se possível até em outros estados do Nordeste, também queria falar disso, né, em comparação com outros estados, a Bahia até que está bastante bem, né, a gente está muito preocupado, por exemplo, com o Ceará, né, o Ceará está com muitos casos de contaminação, o Ceará também tem aldeias muito perto de cidades grandes, né, só ao redor de Fortaleza, que é a capital do Ceará, a gente tem Itaguari, Tapeba, Jenipapo, Canindé, Palpina, né, outras cidades grandes do Ceará também estão junto de terras indígenas, Tabajara, Potiguara do Ceará estão junto de cidades grandes como Crateús, e toda essa região tem muitas infecções, muitos índios infectados no Ceará, infelizmente. Pernambuco também tem casos, já tivemos casos de morte entre os funiô de Pernambuco, né? Também entre os índios venezuelanos que estão no Brasil, os Uaral, né? Em Recife, em João Pessoa, tem casos de indígenas que, felizmente, nenhuma morte, mas teve contaminações. Nessa campanha que a gente está fazendo com o professor Raya, a gente não sabe quando a gente vai arrecadar, né? Depende de quantas pessoas forem inscritas, mas já são quase 200 inscritos nesse workshop que ele vai fazer, né? A gente tem que pensar depois em algum presente para mandar para ele, né? Um presente bonito aqui do Rio da Bahia, porque deve entrar um dinheiro bom nessa campanha, né? Deve entrar um dinheiro bom e para atender prioritariamente os índios da Bahia, né? Porque foi a gente que puxou e tal, mas se der, a gente vai também tentar atender outros estados que estão com situações até mais graves que a nossa aqui, né? E, por último, também tem uma campanha que a gente entrou nessa campanha essa semana agora, que é uma campanha de fotógrafos, são 150 fotógrafos, a maioria aqui de Salvador, mas também de outros lugares. Esses fotógrafos, cada fotógrafo está dando uma foto que vai ser vendida, cada foto vai custar R$150, são fotógrafos, a maioria deles fotógrafos conhecidos, famosos, né? Eles já doaram 150 fotos. Essa campanha vai ser lançada esse final de semana, acho que já amanhã ela vai estar nas redes, a partir de amanhã, dia 6. A partir do dia 15 agora de junho até o dia 30, essas fotos vão ser vendidas, né? Então vamos divulgar bastante essa campanha para poder várias pessoas que podem comprar essas fotos, né? São 150 fotos, cada uma prestação de 150, né? E a cada foto pode ser comprada mais de uma vez, porque você pode fazer várias fotos iguais, né, para vender para mais de uma pessoa. Então, quanto mais a gente conseguir arrecadar com essas fotos, né, mais recursos a gente vai ter. Não é só para a Anaí, nem para o Mupoíba, tem outras entidades que também estão apoiando, tem a Associação de Quilombos, são 5 associações que estão apoiando, né? Tem também Quilombos, tem também a Associação aqui da Periferia. Mas, enfim, é mais uma campanha, mais uma iniciativa de arrecadação de recursos para contribuir com a gente, né? Então, tem essa campanha com a aquisição de material de costura para as máscaras, tem essa campanha do professor Raya, que está lá na Índia, numa cidade que vocês não ouviram falar, uma cidade chamada Pune, uma cidade grande lá da Índia. Ele vai de lá fazer esse workshop para o mundo inteiro, com recursos que vão vir para a gente, né, aqui na Bahia, no Nordeste. Fico emocionado de falar nisso, né? E tem, por fim, essa campanha também dos fotógrafos, né? Então, uma coisa importante também que a gente está conseguindo com tudo isso, com o boletim, é a solidariedade, né? Eu costumo dizer que
Brasil não vai ser um país decente no dia que ele não tiver toda a população brasileira com consciência da importância dos povos indígenas para o Brasil, em termos de cultura, de compromisso, de diversidade, de relação com a natureza, né? Às vezes as pessoas me procuram para dizer assim, o que é que eu faço para ajudar os índios? Eu quero ajudar os índios e tal. Eu digo, se você ajudar os índios, você vai estar ajudando você mesmo, né? Você tem que pensar em ajudar você mesmo, porque se você quiser ter um país decente para você, para os seus filhos, para os seus netos, esse país tem que ter índio. Esse país tem que ter índio respeitado, né? Então você não está ajudando os índios, está ajudando você. Está ajudando você a ter um país decente, a ter um país, né, com diversidade, com respeito, com solidariedade, com compromisso com a natureza, né? Então, com toda essa coisa ruim que é a epidemia do Covid, a gente está, pelo menos, tendo a oportunidade de buscar a solidariedade, buscar o compromisso das pessoas, né? Não só com os indígenas, mas com elas mesmas, né? Acho que essa compromisso com elas mesmas. Então, o boletim também tem isso, né? Essa preocupação em divulgar, em destacar essas campanhas. E para as próximas semanas, Bartolei, eu acho que eu quero ser otimista, sabe? Eu acho que a gente ainda vai ter casos de contaminação. Nem que vai ter, vai confirmar, porque já está tendo, né? Porque os testes demoram. Então, como os testes demoram, tem gente que já está contaminada e a gente não sabe ainda. A gente vai ficar sabendo. Mas eu acho que daqui para frente, com toda a proteção que está sendo feita, cada vez vai ter menos gente se contaminando, né? Eu espero que daqui a mais 2, 3 semanas a gente tenha esses números começando a cair, né? Com fé em Deus, mais 3, 4 semanas esses números vão começar a cair. É o que eu espero. Obrigado, professor Guga, né, aproveitar o gancho dele, se você puder também mandar depois, né, o link, algum folder também, desse workshop que vai ser ministrado também, só mandar para a gente, que a gente vai estar divulgando também aqui na página da TV Pataxó, tá certo? E também aproveitar que temos aqui alguns parentes também de outros povos também que estão assistindo aqui a gente, né, aproveitar também para a gente Krenak. Eu acho que para encerrar também já, né, já temos aí 1h20 aí de live, né, já temos um tempo bem significante, né, interessante, né, e muito proveitoso também. Pedir aqui como última pergunta, né, para vocês aqui, para Kanhu, mais específico, né, que ele, enquanto coordenador, né, aqui do movimento aqui no estado, né, já tem um panorama bem interessante de como que está a situação aqui do combate aqui na Bahia, né, e perguntar se ele tem informações também de outras regiões aí, do Brasil, como que os povos aí, de outros povos, né, de outras regiões do Brasil estão enfrentando o coronavírus, e trazer também um comparativo, né, realmente como que está acontecendo junto às comunidades aqui da Bahia, tá certo? Quase que não saía, misericórdia, ficando cansado já. Marco, eu acho que a pergunta é muito pertinente, né, como o professor Guga trouxe, a Bahia, ela foi muito precavida, né, as comunidades, assim que foi anunciado que esse coronavírus ia se espalhar para as comunidades indígenas, as comunidades começaram a fazer primeiros bloqueios sanitários, né, que é aquela barrar mesmo a entrada ou passagem de pessoas estranhas pelos territórios indígenas, né. Depois, automaticamente, foi mudando de bloqueios para barreiras sanitárias, que é aquelas onde as pessoas têm o acesso, mas um acesso mais limitado, mais seguro. Então, de fato, as comunidades tomaram muito essa iniciativa e isso foi fundamental. E aí, claro, a gente tem que valorizar a iniciativa que as comunidades tiveram, o papel do Mucoíba só foi reforçar, né, a iniciativa das comunidades, nosso papel foi isso, e aí a gente agradece muito, principalmente a Anaí, por ter ajudado a gente em todas as iniciativas que a gente precisou ajudar as comunidades. A Anaí foi muito parceira nesse sentido, então, de fato, foi muito importante. Com relação às outras comunidades, acho que o professor Guga trouxe, inclusive, alguns dados que são muito importantes para a gente poder analisar aqui, né? No Ceará, em outros estados também, a gente vai ter uma dificuldade muito grande das comunidades, né, de conseguir fazer essa contenção. Haja visto que a gente vai ver em todos os outros estados vários casos confirmados, né? Claro, a gente vai ter alguns estados com poucos casos confirmados, mas a gente vai ver em vários estados, e aí quando você compara o tamanho das populações indígenas em cada estado desse, você vai ter uma noção
de como é que a Bahia se desempenhou nesse papel de conter, né, o coronavírus. Então, a gente sai dessa pandemia com uma contenção muito boa, né? Claro, a gente queria chegar a 100%, né? Vamos ser muito sinceros, mas não tem jeito, não existe isso, né? Mas a contenção que foi feita pelas comunidades foi fundamental, a gente conseguiu segurar, né? A gente vai ver que as mortes, e aí o professor Guga trouxe um dado importante, nosso parente que veio falecer de Covid-19, ele não adquiriu, não foi porque a gente foi negligente com o coronavírus, ao contrário, né? Foi uma fatalidade, ele passou mal, teve um AVC, precisou ir para o hospital e lá dentro do hospital adquiriu, né? Então, a gente vê que não foi uma negligência das comunidades, né, o vírus ter chegado, né? O professor trouxe um dado interessante, coroa vermelha, os casos que a gente teve confirmado, não foi negligência das comunidades, né? A gente teve pessoas não índias, né, e alguns, inclusive, casados com indígenas, que vieram contaminados de outras localidades. Então, é importante dizer que as medidas que a gente tomou, elas fizeram a contenção, né, mas a gente precisa, então, a gente vê que alguns casos como esse nos acende um alerta de como é que algumas outras medidas a gente vai precisar fazer daqui para frente. Foi desse jeito que várias comunidades na região do Extremo Sul e na região do Sul fizeram as barreiras, e aí agora são barreiras, são, na verdade, bloqueios sanitários, ou seja, barrando a entrada normal dentro das suas comunidades, e aí, quando eu falo normal, é tanto por parentes de outras comunidades, né, que acabam indo, e aí eu vou colocar o exemplo de Coroa, que a gente vai ter várias comunidades aqui, e os parentes de Coroa, né, tem parentes, por exemplo, na Nova Coroa, né, lá os parentes estão fazendo um bloqueio mesmo, a entrada lá está sendo restrita mesmo, né, se você tem alguma coisa para fazer dentro da comunidade, você tem acesso, senão, somente os serviços essenciais, né, tem acesso às comunidades, e aí a gente vai ter uma série de outras medidas, aí estou colocando só um exemplo aqui, outras comunidades tiveram a mesma iniciativa. Então, isso tem sido fundamental. Então, o panorama que a gente tem em todo o Brasil, um panorama muito, como a gente já avaliou, muito dificultoso para as comunidades, porque as comunidades fizeram, todas as ações que foram feitas, foram feitas pelas próprias comunidades. A CESAI, para a gente ter uma ideia, e aí relatado em uma reunião com o governo do Estado. Um representante do governo do Estado, inclusive, endossou a situação que a gente constatou, né? As reuniões nacionais que tem com as várias secretarias de Estado, com vários representantes municipais, com a CESAI, ficou muito explícito que a CESAI não tem um plano para poder, um plano de contingenciamento, não tem um plano preparado para poder contingenciar, ou seja, segurar a entrada desse vírus dentro das comunidades. E não tem medidas outras paliativas com relação a isso. E aí você vai ver isso quando todas as comunidades indígenas que fizeram barreiras, a gente não tem oficialmente a CESAI participando. A gente pode ter um parente que é contratado pela CESAI, que presta serviço para a comunidade, que ele se deslocou até a barreira, mas a gente não tem uma ação própria da CESAI fazendo as barreiras sanitárias. E aí a CESAI vai colocar vários argumentos. Olha, não é atribuição, certo? Não é atribuição da CESAI fazer a parte de controle epidemiológico. Ah, certo. Se não é, quem é? Quem é a responsabilidade? E quem é que deve cobrar essa responsabilidade, então, quando a gente está falando que a CESAI, ela detém toda a responsabilidade com relação à saúde. Então, fica essas perguntas que a gente, inclusive, não gosta de responder para não criar qualquer entendimento equivocado com relação a esse momento que a gente tem vivido. Então, colocar que a gente tem feito esse enfrentamento, a gente tem feito um panorama muito preocupante, mas que as iniciativas que as comunidades têm tomado, elas têm sido fundamentais. Então, a gente tem que parabenizar todas as comunidades, seja aquelas iniciativas que a gente, às vezes, questiona, como os bloqueios sanitários, né? Como eu falei, bloqueio é aquela parada mesmo, e se não for essencial, se você não for da comunidade, você não tem autorização para entrar, como aquelas que são as barreiras sanitárias, que são os acessos um pouco mais livres. Então, todas essas iniciativas a gente tem que sim apoiar, porque tem sido fundamental, tem sido importante para a gente segurar o coronavírus e ele não afetar todas as nossas comunidades. Obrigado, Canru, professor Guga, né? Queria fazer um comentário, né? Aproveitar também a fala de Canru, né?
Eu estive presente também nessa reunião, né, enquanto coordenador aqui da região do Extremo Sul, e fiquei, digamos que, indignado, né, com a fala do Estado, né, e também do governo federal através do DICEI, que era justamente a competência de estar acompanhando as comunidades nos bloqueios, né. Aparentemente, se tem um entendimento entre barreira sanitária e bloqueio territorial, certo? Segundo eles, barreira sanitária é aquela que tem um acompanhamento, né, que tem sempre alguém fiscalizando, 24 horas por dia, com álcool em gel na mão o tempo inteiro, mas a gente sabe, né, que a realidade nas comunidades não é essa, né? A realidade na comunidade é realmente de estar fechando a entrada da comunidade, que é a maneira que a comunidade está buscando para estar se defendendo e evitar a entrada do vírus na própria comunidade. Você vê o Estado dizendo que não vai poder fazer isso por uma mera burocracia, dizer que não vai poder ajudar de alguma maneira por conta disso, você vê que realmente não tem preparo e muito menos interesse por parte do Estado. Aí eu falo no âmbito do Estado, Bahia e Federação mesmo, né? O Estado não tem o mínimo interesse e não tem nenhum tipo de plano também de ajuda e controle para as comunidades, né? Então você percebe que se realmente não é, né? E aí eu dou ênfase também ao movimento no qual eu faço parte e também aos parceiros também indigenistas, que se não for realmente ações pontuais das comunidades, do movimento dos parceiros indigenistas, as comunidades estavam aquém, estavam sozinhas enfrentando esse vírus e com certeza teremos muito mais mortes, infelizmente iríamos ter muito mais mortes, né? Então fica aí muito meu agradecimento ao professor Guga, né? Enquanto representante da ANAI, né? Dizer que a TV Pataxó fica aí à disposição, mesmo fazendo parte do movimento, mas agradeço também aqui a figura de Carlos Pataxó, enquanto coordenador geral do Mopoíba, né? Dizer que a TV Pataxó fica aqui aberta, tomando um pouco de liberdade aqui perante aqui o nosso diretor Daniel, mas dizer que fica aqui aberto para vocês. E no demais é isso, pessoal. Já temos aí 1h30, né, de live. Tivemos aqui uma 1h30 muito proveitosa, né, bem interessante, bem esclarecedora também. Dizer que vamos ter outras também. Toda sexta-feira vamos estar aqui juntamente com o Poiba, com a Anaí, para estar comentando, né, trazendo algumas informações desse boletim de monitoramento do coronavírus em nossas comunidades, certo? Reforçar também a fala de Canru, né, que a partir de segunda-feira, amanhã e depois, né, sábado e domingo, nós vamos ter live aqui na TV Pataxó. Retornaremos na segunda-feira com o coordenador da região Oeste, certo, Canru? Já está confirmado? Não, região Norte, é a região Norte. A gente começa com a região Norte, com Miguel Tumbala lá. E aí a gente vai ter um convidado, que a gente está aguardando só a confirmação do convidado também, que vai ser uma liderança lá da região Norte também. Pronto. E para encerrar, né, queria passar aqui a fala do professor Guga, né, para fazer as considerações finais também, quiser trazer mais algum tipo de informação complementar, fica aqui aberto o microfone para o senhor professor Guga. Obrigado, Marclay. Eu quero encerrar agradecendo mais uma vez ao Mopoíba e à TV Pataxó pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Parabenizar também pela grande ideia que vocês tiveram de fazer esse evento de lançamento dos boletins, né? Quanto mais a gente puder divulgar esses boletins, melhor. Quanto mais próximo ele puder chegar das comunidades indígenas, é isso que a gente quer. O boletim é feito para as comunidades, né? Não é feito para fora, não. É também, mas é principalmente para as comunidades que o boletim está sendo feito, né? Então é importante que uma TV como essa, que atinge as comunidades, que chega nas comunidades indígenas, tenha essa iniciativa de fazer essa divulgação. E já adiantar para vocês que também a gente está aproveitando essa oportunidade do boletim para nos aproximarmos das comunidades indígenas, para nos aproximarmos dos profissionais indígenas de saúde. Nesse boletim que saiu hoje, nós trouxemos uma entrevista com o Dr. Edivaldo Pataxó Ranranhai. Para a próxima semana já temos pronta uma outra entrevista, eu não vou dizer com quem é, para deixar a surpresa aí no ar, mas a entrevista já foi feita, está ótima, né? A entrevista que a gente fez com um profissional de saúde do povo do Tupinambá, né? Então, na próxima semana, né, já vou deixar vocês atentos e curiosos, que a gente vai também estar trazendo aí no nosso próximo boletim uma ótima entrevista com uma pessoa da área de saúde do povo do Tupinambá. E com isso a gente vai aproximando também as comunidades, os profissionais de saúde, sempre no sentido de alcançar
a superação do Covid e a superação do preconceito também. É isso, muito obrigado. Carro Pataxó. Marcley, agradecer de fato esse momento que a gente teve aqui com a TV Pataxó, esse espaço, né, para a gente poder fazer esse lançamento, né, como o professor Guga trouxe aqui, o lançamento, né, desse boletim, que para a gente é muito importante, porque é informação e as comunidades precisam de informações, né, precisa que chegue as informações para as comunidades. Né, no mais, é agradecer a presença, né, de todos os parentes, tanto da Bahia como fora, né, agradecer esse momento deles estarem aqui também nos assistindo, aceitando o convite nosso de estar aqui com a gente, agradecer também os parceiros, né, Robson Brandas, lá da Secretaria de Justiça, está aqui também, aproveito e já cobro também, olha, importante a presença, né, do Estado para atender as comunidades, né, agradecer ao parente Mário Catrimbó, né, a Nanda Tapuia também, agradecer, né, a presença de todos os parentes. Se eu esquecer de alguém, gente, me desculpe, Ramon Tupinambá também, né, o nosso cacique, grande cacique Ramon. Então, agradecer a todos os parentes pela presença, né, de estar aqui nessa live e dizer que, apesar do nome, né, TV Pataxó, né, esse espaço aqui é de todos, né, eu já falo assim, desculpa estar tomando, né, o espaço, mas dizer que é de todos nós, né, dos parentes como um todo, é importante, acho que a iniciativa é muito boa e estamos sempre à disposição como movimento para somar, né, a TV Pataxó, quando precisar do movimento também estamos à disposição, né, e dizer que essa parceria que a gente tem feito vai ser uma parceria que, com certeza, vai dar muitos bons frutos. Né, e agradecer também a Anaí, como sempre, acho que a gente tem que sempre reforçar, né, a Anaí tem sido uma parceira gigante, né, inclusive executando um projeto lindo com a jovem, com as adolescentes indígenas, né, um projeto muito importante que a gente deve ter um momento depois, Marco, e aqui na TV Pataxó, para a gente poder conversar um pouco sobre esse projeto, que acho que é importante a gente trazer aqui, né, e dizer que estamos sempre à disposição, agradecer o momento, né, a paciência dos parentes ter ficado com a gente até agora, nos ouvindo, nos assistindo. No mais, é agradecer, um abraço para todos, né, estamos aqui para a luta, e como eu sempre gosto de dizer, né, a fala do movimento, diga ao povo que lute, lutaremos. Tudo bem. Awere. Muito obrigado, professor Guga, obrigado, Carro Pataxó. Fico aqui mais uma vez meus agradecimentos a todo mundo que está assistindo a gente. Mais uma vez eu peço, né, curtem, deem like, comentem, compartilhem também as nossas lives, né, sempre vamos estar aqui trazendo informações, né, que além das nossas lives, né, a TV Pataxó segue compartilhando informações, compartilhando notícias aqui, que vem acontecendo aqui na nossa região inteira, tá certo? Fica meu agradecimento, fica aqui o WhatsApp da TV Pataxó, qualquer pergunta, informação também, sugestões de temas também de lives, vocês podem estar enviando também para a TV Pataxó, tanto aqui no nosso WhatsApp, quanto também no próprio perfil aqui no Facebook da TV Pataxó. Pode também estar em contato comigo no meu Instagram, @marcley.araújo também, vou ficar lá o tempo inteiro lá disponível para estar dialogando com vocês também, repassar algum tipo de informação, até mesmo enquanto coordenação aqui do meu programa no Extremo Sul. Tá certo? No demais é isso, né? Eu não vou me prolongar muito. Acredito que já temos aí muito tempo de live, né? O pessoal vai ver muito aqui a gente ainda. Espero, acredito também. Fica meu agradecimento mais uma vez, professor Guga e Canru, meu grande guerreiro e amigo. E no demais é isso, pessoal. Meu muito boa noite a todos. Boa noite e aguardo vocês aqui na próxima segunda-feira com o nosso coordenador do Norte, Miguel Kumbalalá. Grande abraço, pessoal. Abraço. Peço, inclusive, que Canru e Sogu ainda não saiam, por favor. Mas no demais é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite e até segunda-feira. Abraço.